você que está em casa, uma ótima segunda-feira a todos. Bora falar de esportes agora aqui no SCC Meio-Dia, porque teve catarinense em campo pela Série B. A Chape fechou a oitava rodada com vitória. Já o Criciúma, olha, continua aqui, ó, patinando e ainda não engrenou na competição. Chapecoense e Criciúma, então, depois de fechar dessa rodada, vamos conferir como estão os catarinenses na tabela de classificação da Série B para a gente entender um pouquinho como é que anda esse campeonato. Olha só, vamos já lá para o G4, a gente tem o Goiás com 17, Vila Nova é o segundo com 16, mesma pontuação do Remo e o CRB é o quarto com 15 pontos. A Chape está pertinho, sexta colocação com 13 pontos, então está muito próxima do G4. Mesma coisa o Avaí, que começou essa rodada no G4, mas devido a todos os resultados paralelos, acabou indo para a sétima colocação, mesma pontuação da Chape. Os dois catarinenses muito bem colocados aqui nessa parte da tabela de classificação. Para a gente encontrar o Criciúma, a gente tem que vir um pouquinho para cá, ó. Enquanto Chape e Avaí estão tentando buscar o G4, o Criciúma está muito próximo do Z4. No Z4, a gente tem Volta Redonda com 5, Botafogo com 5, Paysandu com 4 e o Amazonas com 13. O Criciúma tem 6 pontinhos, um ponto a mais que o primeiro da zona de rebaixamento. O técnico Eduardo Batista vai ter que trabalhar para buscar um resultado positivo para que o Criciúma tenha essa virada de chave e suba um pouquinho mais na tabela de classificação. Isso os catarinenses pela Série B. Já na Série C, os representantes aqui do nosso estado mandaram bem demais na abertura dessa sexta rodada da competição. O Figueirense, minha gente, eu acho que é a primeira vez que eu vou falar isso. O Figueirense venceu, é a primeira vitória na Série C. Espantou a bruxa do Scarpelli e conseguiu uma vitória importantíssima que, inclusive, tirou o Figueirense da zona de rebaixamento. O salto que o Figueira conseguiu dar. Um jogo de vitória em campo, mas com muito protesto nas arquibancadas. E o Brusque fora de casa goleou nada mais, nada menos que o líder. Pois é, Bruscão mandando bem demais na Série C. Primeira vitória do Figueirense na Série C do Campeonato Brasileiro. Vocês viram as faixas de protesto, a torcida não estava nada contente com a atuação do Figueirense em campo. Primeira vitória do técnico Pintado no comando do Figueira. Pintou uma vitória aí no Figueirense. Então bora dar aquela espiadinha para ver como estão os catarinenses na Série C do Brasileiro. Lá em cima, na zona de classificação, dentro do G4, Brusque com 11 pontos é o terceiro colocado. Acima, Caxias é o segundo com 12 e comandando a Série C, Ponte Preta com 13 pontos. Ainda tem no G8 Maringá, São Bernardo, Ituano, Londrina e Tombense. Já o Figueirense estava aqui, ó. Semana passada a gente falou do Figueirense aqui. Com essa vitória, olha o salto que já deu o Figueirense na tabela de classificação. É o 16º colocado, com 5 pontos fora da zona de rebaixamento. O Figueirense que tem aí o foco total para entrar aqui, ó. Nesse aqui, no azulzinho, no G8. Vamos ver se com essa primeira vitória o Figueirense engrena na Série C do Campeonato Brasileiro. É exatamente o que a gente espera. E também teve jogos pela Série D. Após a quinta rodada da competição, o Joinville voltou à liderança do Grupo 8. Jogando na Arena, o Jack derrotou o Barra por 2-1. Os gols do tricolor foram marcados por Keke e Guilherme Escuro. Renan Bernabé fez o do Pescador. E no Gigantão das Avenidas, o Marcílio Dias venceu o Azures do Paraná. O gol da vitória do Marinheiro foi marcado por Alex Gonçalves de pênaltis, passando as séries do Campeonato Brasileiro com a representatividade dos catarinenses. Mas final de semana também foi dia de Série A, com muitos gols e
clássicos. Então tá aqui, ó, a tabela de classificação na Série A após a 9ª rodada. O Palmeiras e o Flamengo seguem na ponta e, inclusive, as equipes vão se enfrentar na próxima rodada. Vai ter gigantes aí se enfrentando, Palmeiras e Flamengo, na busca aí de ficar quanto mais em cima, melhor nessa tabela de classificação. O Cruzeiro, que ficou no empate sem gols com o Atlético Mineiro, assumiu aqui, ó, também a 3ª posição na zona de classificação. Um dos destaques da competição, o Ceará venceu o Sport Recife, que segue sem vencer na competição. O Sport tem apenas 2 empates, está aqui o Lanterna com apenas 2 pontos. O outro destaque do Nordeste é o Bahia, que triunfou no Clássico contra o Vitória por 2-1. Já fora de casa, o Grêmio perdeu para o São Paulo de virada e entrou aqui, ó, no Z4. O Juventude empatou em casa também, tá aqui também no Z4, os 2 times gaúchos. E falando em Z4, o Santos, que perdeu para o Corinthians na Neoquímica Arena por 1-0, segue no artoleiro, tá aqui patinando também para tentar sair dessa zona complicada de rebaixamento. O Santos com apenas 5 pontos, o Sport lá embaixo com 2 e aqui o Internacional com 10 pontos também, os 3 gaúchos pertinhos, 2 na zona de rebaixamento e o Inter aqui com 10 pontos. É assim que está a tabela de classificação da Série A, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Bragantino no G4, é assim que segue a elite do Campeonato Brasileiro. E agora, a gente volta a falar num assunto que não tem como não trazer, né? O que está acontecendo com a CBF, gente? Meu Deus do céu, tá complicada a coisa por lá. Porém, a gente vê, podemos dizer que a gente vê uma luz no fim do túnel, pois temos um candidato à presidência. Após o afastamento de Edinaldo, a CBF confirmou neste domingo o registro da chapa de Samir Chaldi, o dirigente da Federação de Roraima, e teve o apoio de 25 das 27 federações e 10 clubes da Série A e também da Série B. Ele vai ser o candidato único na eleição, que está marcada para o dia 25 de maio. Para registrar a chapa é necessário o apoio de, no mínimo, 8 federações estaduais e 5 clubes. Restaram, na verdade, apenas 2 que não apoiaram. São Paulo, a Federação de São Paulo e a Federação de Mato Grosso, inviabilizando, então, qualquer outro candidato. A eleição, no dia 25, é um dia antes da chegada do novo técnico, o Ancelotti, que vai assumir a seleção brasileira no meio desse caos aí, ainda sem presidente, eleição dia 25, e a gente vai saber quem vai estar à frente aí. Parece que essa novela não tem fim, a CBF não dá folga para o futebol brasileiro, mas a gente vai ficar acompanhando toda essa situação para ver, né, como é que fica a chegada do Ancelotti, o início dos treinos e toda essa situação da CBF. Agora a gente muda um pouquinho de assunto, vamos para o surf? Pois é, porque os brasileiros estão mandando bem na etapa do WSL, que acontece na Austrália. 8 brasileiros se classificaram, o destaque para João Chianca, olha só. A etapa australiana do WSL está rolando. Somente 22 homens e 10 mulheres continuam com o sonho de título mundial vivo na temporada. João Chianca foi o destaque do Brasil e o segundo melhor de todas as 18 disputas. João Chianca chegou na etapa em 22º lugar no ranking, tem sua vaga na elite ameaçada. Ele estreou na 4ª bateria junto com o australiano Mickey McDonald e com o sul-africano Jordi Smith. Mickey e João surfaram aos 4 minutos. João colocou 7,17 na somatória e confirmou a classificação. No restante do final de semana, não deu boa. As ondas não ajudaram, mas nessa segunda-feira o bicho pega, com ondas que podem chegar aos 5 metros de altura. Valeu as informações do surf também, e claro que a gente vai ficar aqui na torcida pelos brasileiros. O SCC Esporte de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã a gente volta com muito mais. Maria Esther fica na companhia de vocês agora no SCC Meio Dia.